Do Senhor a todos aqueles que são inscritos no canal e aqueles que também não são inscritos no canal. Aqui é o Juninho do Espírito Santo, de Telemaco Borba, Paraná, e hoje estamos aqui numa lição número 3, Moisés, um líder de oração. Claro que eu peço para você dar o seu like e peço já para você que não é inscrito no canal se inscrever. Nos ajuda a divulgar. Hoje já são quase 4 horas da tarde e nós estamos gravando só agora essa lição. E só você para nos ajudar a ter visualizações divulgando esse vídeo que fala sobre Moisés, um líder de oração. Todos nós sabemos que a oração, a lição de jovens que foi escrita pelo nosso pastor Marcos Tedesco, o pastor Ted, um abraço para ele, que Deus abençoe cada vez mais esse grande amigo. Ele escreveu essa lição e nós estamos nessa pré-aula para fazer alguns comentários dessa lição de Moisés. E toda a lição ela vai falar de oração. A oração que ela é a chave para tudo. É a nossa intimidade com o Senhor, é a nossa conversa com Deus. Então a única maneira de nós conversarmos com o Senhor é através da oração. É através dessa conversa com Ele, é através desse momento de comunhão que nós temos com o Senhor. E a lição vai falar a respeito de Moisés. O texto que encontra-se escrito na lição fala em Êxodo capítulo 33, versículo 11. E olha o que diz o texto, que interessante. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Aqui nós vemos Moisés falando face a face com o Senhor. Esse líder, todo líder que busca a Deus, todo líder que procura ter intimidade com Deus, ele é direcionado a fazer a obra do Senhor, a tomar decisões corretas. A melhor maneira para as nossas decisões serem bem feitas e corretas é através da oração. É através da oração que você clama, é através da oração que você invoca o Senhor, é através da oração que você pede perdão, é através da oração que você adora, é através da oração que você tem esse contato, essa intimidade com o Senhor. E Moisés tinha essa intimidade com Deus. A síntese da lição está escrito assim: Moisés foi um líder que se destacou pela forma como se relacionava com Deus. Se você for observar na sua igreja, em qualquer outro lugar ou dentro, principalmente da Bíblia Sagrada, você vai observar que pessoas, líderes bons, são aqueles que se relacionavam com Deus. E os objetivos dessa lição, até ele mostra aqui que o efeito da oração na vida de um líder, para identificar isso. Também descrever a íntima relação de Deus a Moisés, entre Deus e Moisés. Enfatizar a importância em definir prioridades. Então, esses são os pontos aqui importantes da lição. O texto, como nós lemos ali, Êxodo 33 e 11, e também 17, 18, e o versículo 20 e o versículo 23. Todos esses versículos aí. Tópico de número 1. Moisés fala com Deus. E aqui diz já um homem experimentado. Quando fala experimentado, nós entendemos em experiência de vida, pessoa que tem experiência. E aqui diz que fala de um homem com vasta experiência em diversas áreas da vida humana. Observamos através do que está escrito nessa lição e observando que Moisés era um conhecedor de várias áreas. Não existia só a área espiritual, que nos chama a atenção de conversar face a face com Deus, buscar a Deus e Deus responder para ele, mas aqui nós vemos que ele tinha também conhecimentos nas áreas humanas, conhecimentos na vida humana. Nascido escravo, foi adotado por uma princesa egípcia. Daí cita os versículos ali que você tem na sua lição. E morou no palácio por muitos anos. Estudou com os maiores mestres da antiguidade, daquela época
daquela época dele, então você vai observar que ele também estudou com os melhores, teve essa formação quando ele participou ali no palácio. Morou no palácio, tal, estudou com os maiores mestres, né, os melhores, já era um erudito, muito talentoso, vivendo no palácio, só que aqui ele até cita que sentiu o coração apertar, por quê? Por causa de um triste episódio, após um triste episódio, e aqui o coração dele apertava porque ele via o povo que era dele sofrer. Ele teve compaixão pelo povo que era o povo dele. E aqui eu já abro um parênteses da compaixão que eu e você temos que ter com os nossos irmãos. É claro que a Bíblia nos ensina que nós temos que amar até os nossos inimigos, mas nós precisamos ter compaixão. E o que nós vemos geralmente no meio nosso, de cristãos, a falta de compaixão. Mas isso a Bíblia já também ensina, até na história do bom samaritano, é um exemplo, mas nós vemos muito isso. Mas voltando aqui, diz aqui que ele retirou-se para o deserto após um triste episódio, né? E aqui aprendeu sobre cuidado, mansidão, paciência, simplicidade, tudo isso Moisés vivia. E diz até aqui que achava que sua vida tinha chegado ao ápice, mas estava equivocado. Do meio da sarça que ardia, o grande eu sou chamou para uma missão de relevância. Olha que tremendo. O grande eu sou. Quem é você? Eu sou. Apenas diga eu sou. Chamou ele para tornar o libertador, para tornar o grande Moisés aí. Diz aqui que a chamada dele foi para conduzir o povo de Israel à liberdade, o povo escolhido de Deus, olha que maravilha. E aqui fala de todo o início da história, todas as lutas que ele enfrentou, o problema com o faraó, o problema de abrir o Mar Vermelho, a preocupação ali, a água na rocha, para sair, para brotar da rocha. E aqui fala das vitórias que ele teve também, vitórias bélicas na guerra aqui. Viu o pão cair do céu, nuvem que o cobria de noite, pelo desafiador deserto, esse Moisés, um homem que estava vivendo tantas histórias. Então ele viu a coluna de fogo, a nuvem, ele viu a sarça ardente, ele viu tudo isso, ele teve uma experiência tão grande, o grande Moisés. O povo obstinado. Na oração que estamos estudando nessa lição, Deus fala algo a Moisés, que descrevia uma grande dificuldade para a missão de levar os israelitas à terra prometida. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consumam no caminho. Ou seja, Deus falou, ó, vou consumir povo obstinado, povo que não obedece, povo rebelde, povo isso, então eu vou acabar consumindo vocês no deserto. E aqui, ó, até ele diz, por um lado, obstinado denota alguém perseverante, determinante, mas não é esse o sentido do texto. Deus apresenta a Moisés uma característica extremamente negativa. Eram inflexíveis, intolerantes, teimosos, relutantes, porfiadores. Então Deus já falava, ó, é um povo que vai dar trabalho, então melhor, porque eu vou consumir todos no deserto. E aí diz que eles saíram do Egito, os recém-libertos, a iniciaram suas rotinas de reclamações. O povo viu o que viu e reclamava. Viu os milagres e nada estava bom. O pão não estava bom, o maná não estava bom. Ah, você quer carne? Então se entupam de carne. Ele também não estava bom, né? É um povo obstinado, um povo duro de coração, um povo que não é fácil de lidar. Mas isso nós vemos nos dias de hoje. Em todos os lugares há um povo difícil de lidar, um povo que recebe o milagre hoje e amanhã está afastado, consegue a sua bênção hoje e amanhã já esqueceu de Deus. Infelizmente é o meio que nós vivemos. E lá eles viram grandes coisas. Imagine você ver esses milagres miraculosos aí do maná, das codornizes, tanta coisa, e o do mar vermelho se abrir, e o povo ainda ser obstinado como Deus avisou. Mas aqui fala no outro tópico, um líder de oração. E no final do tópico anterior, ali do subtópico anterior, fala que só com muita oração mesmo, né?
pastor Marcos Tedesco escreve, e realmente nós vivemos um tempo, sempre foi com oração, mas hoje nós vivemos também um tempo que é só com oração mesmo. Um líder de oração. Nos 2 primeiros tópicos estudamos acerca do perfil de Moisés sobre uma das características mais marcantes do povo de Israel. E aqui ele vai falar sobre a dificuldade, a missão que eles tiveram, toda a dificuldade, o desafio que foi, daí diz aqui de uma vida intensa de oração e total dependência tornou-se possível. Então Moisés só conseguiu vencer pelo fato de orar, senão não teria alcançado nada. Essas motos aí, né? Tá, não teria alcançado nada. E aqui nós vemos que é só através da oração mesmo. Daí diz aqui, o grande líder tinha muitas habilidades, experiência admirável, só que, porém, essas características não lhe garantiam sucesso. Os momentos em que Moisés buscava a Deus representavam o verdadeiro refúgio frente ao clima escaldante das insatisfações do povo mal agradecido. O povo mal agradecido é o que nós mais vemos. E aí Moisés, com esse desafio de carregar milhares de pessoas pelo deserto, sol escaldante, frio à noite, tudo isso ele encarou, mas ele só conseguiu vencer pela oração. Então a oração é ela que nos traz a vitória em qualquer área da nossa vida. É só a oração. A oração ela traz meios, estratégias, consolo, força, é através da oração. E Moisés encontrou isso. Por quê? Deus fala com Moisés face a face. E aqui diz como um amigo. A forma como Moisés se relacionava com Deus era impressionante. O texto bíblico nos revela que o Senhor falava a Moisés face a face, da mesma forma como nós nos dirigimos aos amigos mais chegados. Esse relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós, está escrito aqui. Relação onde possamos trocar ideia, conversar, pedir, confessar, pedir ajuda, reverenciar a Deus. É isso que Deus quer de nós, esse relacionamento. E aqui diz, um grande impeditivo para que isso ocorra é o fato de formalizarmos em excesso os momentos em que dirigimos a Deus em oração. Então, às vezes, tentamos criar rituais, palavras difíceis, maravilhosíssimo, encantadíssimo, não sei o que. Tá, se você ora desse jeito, glória a Deus. Mas às vezes quer enfeitar tanto, e às vezes é uma oração normal, Senhor, socorro, Senhor, me ajuda, Senhor, não consigo, Senhor, me perdoa. E às vezes algumas pessoas querem enfeitar. Se nós fizermos a vontade do Senhor, e a Bíblia diz, né, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar, significa que todos os momentos nós estamos orando. Está mexendo ali, está orando, está clamando, está falando com Deus, sempre. Então, conversar com Deus, você não vai requerer de você enfeitar na oração para chamar a atenção das pessoas, não, é orar mesmo. Se ora bonito, glória a Deus, que benção, mas a oração precisa ser tua mesmo, uma oração verdadeira, uma oração sem querer forçar, né? Sem querer enfeitar. Tá, não podemos deixar de lado os momentos fixos da oração, como por exemplo no amanhecer, antes das refeições, os horários de culto, devocionais, antes de dormirmos, tudo isso, tá? Na hora de se alimentar, agradecer a Deus. Não há problema em usarmos palavras rebuscadas e cultas, mas devemos cuidar para que elas não nos deixem tão distante do real sentido do que sentimos. Ou seja, querer se aparecer mesmo. A linguagem mais direta é essa, querer se aparecer. Conheço-te por teu nome. Moisés, em seu diálogo na busca pela presença divina, faz menção à expressão conheço-te por teu nome. Essa é uma fala que faz reverência a algumas passagens bíblicas, aí vai citar, e nos revela um fato de grande relevância. Deus conhece os seus. O termo conhece-te, está escrito aqui, conheço-te, utilizado nessa chave bíblica, tem um significado diferente do verbo conhecer. Enquanto o verbo nos remete ao ato de perceber e identificar a existência de algo, a chave bíblica nos impede a uma compreensão
mais profunda acerca de alguém. Então quer dizer que é um conhecer mesmo, é uma intimidade, um conhecimento, sabe, da vida, em sentido tudo. Conhecer no sentido profundo. Não é, eu conheço fulano lá, eu conhecia, não. É um conhecer mesmo, aprofundado. É uma intimidade. Tá, e aqui ele fala sobre esse conhecer aqui. Moisés, será que podemos nos dirigir a Deus e clamar? Tu disseste, conheço-te pelo teu nome. E aqui ele diz, amados jovens, almejemos intensamente essa bênção em nossas vidas. Conhecer a Deus, ser amigo de Deus, ter intimidade com Deus. E aí no subtópico 3 ele vai dizer assim, nos inspira ou nos constrange? Uma pergunta aqui. Quando estudamos a vida de Moisés, seu relacionamento com Deus, somos impactados com o nível de intimidade alcançado. Por quê? Ele fala aqui na narrativa bíblica que Deus falava com Moisés face a face, pessoal, como qualquer um fala com seu amigo. Então, era um relacionamento verdadeiro, busca intensa, vontade de Deus. Foi assim com Adão, Abraão, Josué, Samuel e outros personagens da Bíblia. Buscava ter um relacionamento. Deus queria isso. E aqui diz que nos alegra e motiva-nos a orar e buscar ainda mais a presença de Deus? Ou deixa-nos constrangido pelo pouco que fazemos em nosso dia a dia para alcançarmos um relacionamento mais íntimo com Deus? Daí que diz, desejamos ardentemente querer ter um relacionamento com Deus, querer buscar a Deus, querer ter intimidade com Deus, querer falar com Deus. E o último tópico, ele fala, eu acho que é o último, Moisés roga a Deus a sua presença. Sede por Deus, prioridade. Na oração que encontramos nos textos estudados, encontramos um momento que nos ajuda a entender a própria essência do líder israelita. O que ele diz aqui? Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33 e 15. Aqui o que ele está querendo dizer, se o Senhor não estiver junto, nem saia daqui. Nem faça a gente sair daqui. Agora, se o Senhor estiver conosco, vamos junto. Se o Senhor estiver conosco, aí podemos sair. Mas se não estiver conosco, não devemos sair, não queremos, não nos faça sair. Então Moisés, ele estava aqui conversando com Deus. Já havia conquistado uma nova oportunidade para o povo murmurador e teimoso, mas não estava satisfeito. Deus afirmava que não iria mais junto deles. Enviaria um anjo. E ele não quis, não. Ele não quis. A oração dele é, não, se o Senhor não tiver, não quero. Então ele precisava da presença. Rogo-te que mostres a tua glória. Ele queria ver a glória de Deus. Ele queria ver a presença de Deus. Ele queria estar com Deus. Ele queria Deus junto com ele. Não queria... Ele queria isso. Se não tivesse Deus ali, ele não aceitaria. Então, era o que Moisés pedia. E aqui fala, caro jovem, quais são as suas prioridades? Qual o tesouro da sua vida? A Bíblia nos ensina, onde estiver o vosso coração, né, o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mateus 6, versículo 21. Aonde está o teu coração, jovem que me assiste aí? Então, essa é a pergunta que o pastor Marcos pergunta, onde está o teu coração? E nós precisamos estar com o nosso coração voltados a Deus. Essa é a verdade. Então, o povo queria a bênção, um líder que orava, queria o próprio Deus. Qual é a sua escolha? Então aqui Moisés queria a presença de Deus na vida dele. Ele experimentou esse relacionamento, mas ele queria continuar, ele não queria que ele o deixasse. Me verás pelas costas. Ele queria tanto ver a face de Deus que Deus falou, me verás pelas costas. A expressão me verá pelas costas, nesse enunciado, revela um significado totalmente diferente do dito popular. Um pouquinho das costas foi muito superior ao que Moisés suportaria acerca da glória de Deus, mas foi o suficiente para nos ensinar uma maravilhosa lição acerca da verdadeira adoração e o desejo pela presença de Deus. Daí diz aqui, vamos entender melhor essa história nas linhas a seguir. Deus deseja que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. São vários os personagens bíblicos que nos demonstram a verdade. Olha aqui, essa é a verdade. Em João 4, 23, João 10, 27, Jeremias 33 e 3, Salmo 3, 4. E precisamos estar atentos à voz divina.
Moisés pede ao Pai que lhes mostre a sua glória, um sinal destemido. Por quê? Ele quer ver a glória de Deus, ele queria a certeza que Deus estava com ele, ele queria a presença de Deus ali. Então foi isso que chama a atenção da intimidade que ele queria ter com Deus. E aqui ele diz, ele queria sentir Jeová em toda a sua magnitude. Deus, movido por tamanha ousadia, buscou uma forma que permitia ser visto pelo líder. Agradável a Deus, que seus o desejo e o busque em espírito e em verdade. Essa busca que Deus se agradou, porque Moisés ele tinha o desejo de ver Deus, e Deus preparou um momento para ele ali, ó, até o final aqui. Deus, movido pela tamanha ousadia, buscou uma forma de permitir-se ser visto pelo líder. Então Deus se agrada quando eu e você queremos Deus, queremos buscar Deus. E aqui ele diz na conclusão, nessa lição pudemos aprender acerca da vida de oração de um grande líder, Moisés. Um dos grandes segredos deste homem repousava uma rotina de oração, extrema dependência divina, juntamente com seus colegas de classe, busquem por momentos cada vez mais significativos de oração. Quem busca oração, quem se permite buscar, quem ora, tem uma vida diferente. Eu sempre falei que quem ora tem um passo à frente, mas eu acredito eu falo um passo, mas é muitos passos à frente de quem não ora. Quem ora já está preparado para muita coisa, e quem não ora não está preparado para as coisas, para as dificuldades, para os problemas. Quem ora sempre tem um preparo maior. Pessoal, eu agradeço vocês, Deus abençoe, inscreva-se no canal e nos ajude a divulgar esse canal. Essa lição de jovens que tem sido pouco assistida aqui no meu canal, mas eu ainda acredito que você pode nos ajudar. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a todos, Pastor Marcos Tedesco, Deus abençoe pela essa lição maravilhosa que tem nos concedido aí, que tem sido bênção para a nossa vida. Lembrando, o Pastor Marcos escreveu este livro aqui também, ele tem para vender, procura aí no Facebook, Pastor Marcos Tedesco, e ele vai vender para você um livro da hora. Pessoal, paz do Senhor, um abraço e até.